Vai. Bem, eu queria trazer essa associação que eu tive durante meus estudos, que eu achei bem interessante. Essa analogia entre a matemática, o plano cartesiano e o display flex. Mas antes de tudo, o que seria o display flex? O display flex ele é um esquema de disposição de elementos. Então a gente vai dispor os elementos de uma maneira mais responsiva, mais prática, mais rápida, mais ágil, e ela é mais flexível, né? Você consegue dispor mais facilmente os elementos, em vez de você mais facilmente do que você utilizar, por exemplo, uma posição absoluto ou relative. Então vamos lá, que eu vou explicar um pouquinho do conceito de div e entrar nessa analogia com matemática. Bem, para a gente ativar o display flex, a gente tem que criar um container. Vou mostrar aqui no código aqui. A gente cria esse container e dentro do container a gente vai chamar ele de flex. Então, todas as propriedades que serão passadas para os filhos, eles vão herdar as propriedades do pai. Então aqui, quem que é o pai? O pai é o cinza, certo? Então vai passar a propriedade de ser flex itens, para os filhos. Os filhos, eles herdam as características do seu pai, né? Por exemplo, se um filho é loiro, tem olho moreno, tem olho preto, ele herdou o cabelo loiro do pai e o olho preto da mãe. Daí formou o filho. E o próprio filho tem suas próprias características. Esse é o conceito de herança. Herança, ele passa as características primordiais para os seus filhos e os filhos têm suas próprias características individuais e separadas de cada filho. Então vamos lá. Então eu vou mostrar aqui no código. Espera aí, aqui, olha só. Olha só isso daqui, ó. O container, que é o cinzão lá, ele tem seus filhos. O Yuji, o Megumin e a Nobara, o famoso time 7 de Jujutsu, né? E todas as características que eu passar para o container serão passadas para os filhos por herança. Então vamos lá. Just Content Center. O que isso daqui está dizendo? Aqui está falando que eu vou fazer com que o meu container fique centralizado. E essa característica será passado diretamente para os filhos. Vamos aqui salvar. Beleza, eles já estão no centro da imagem. Agora eu vou trazer analogia com matemática. O que acontece? Que gatilho, que coisa que fez eu pensar nisso? Eu estava tendo muita dificuldade de aprender display flex, principalmente por causa das coisas que eles falavam, eixo transversal, eixo não sei o quê, e eu ficava sempre meio perdido. Como eu gosto de matemática, eu encontrei esse exemplo aqui, que eu fui formulando durante meus estudos. Tem determinada relação. E daí, eu criei essa maneira de eu aprender mais rapidamente. E a minha maneira de aprender display flex mais rapidamente é simular um plano cartesiano na minha cabeça. Então, olha só que interessante. É um Y isso daqui, viu, gente? Vamos fazer de novo. Vamos fazer de qualquer jeito, mas vamos fazer bonitinho. Tá. Saca só isso. Eu tenho o eixo X e o eixo Y. O eixo X é o eixo horizontal. É o eixo que está no horizonte. Ele vai se locomover somente dessa maneira, horizontalmente. O que acontece com o Just Content? O Justify Content, ele se locomove apenas no eixo horizontal, no eixo X do plano cartesiano. Fala que não é uma boa sacada isso daqui. Deixa eu só escrever aqui, ó. Que é o Justify Content. Posso ter escrevido errado, mas depois só me corrigir. Então, o eixo... Ele vai corrigir aqui. Tá, enfim, vamos considerar... Ó, o Justify Content,
ele é, se a gente imaginar um plano cartesiano, ele é o eixo X. Ele é o eixo X, ele só está se movimentando na horizontal. Então, se eu for vir aqui e colocar, por exemplo, space around, ele vai se locomover, ele vai distribuir os elementos de maneira proporcional. Esse é o conceito do space around. Só que essa distribuição de forma proporcional para cada elemento vai ser aplicada no eixo X, ou seja, no horizontal. Olha lá, ó. Eu posso vir aqui, posso colocar outra coisa, space between, que é quando você faz com que os espaços eles sejam, que uma imagem fique no centro e as demais imagens elas fiquem coladas com as partes laterais, esquerdas e direitas. Olha lá, ó. Eu posso vir e colocar space evening. A gente já vai notar que as imagens elas estão espaçadas entre si, só que tem um espaço aqui entre elas para dividir. Tá, beleza. No eixo horizontal já entendi, mas e no eixo vertical, que é o Y? Como que a gente vai compreender isso? Como que ele vai se comportar? Bem, vamos lá. A propriedade que está no DisplayFlex para o eixo vertical é o Align Items. Vamos deixar ele aqui, ó, Align Items. Align Items. Vamos deixar ele aqui, ó. Aí. Então, o eixo Y, que é o eixo vertical, está para o Align Items, assim como o eixo X horizontal está para o Just Content, certo? Então eu posso vir aqui e colocar a propriedade put center. Ele ficou no centro. Eu tenho final e inicial aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar? End, dá um Ctrl S e vamos ver. Ele foi jogado por final. Uma última associação rápida aqui que eu posso fazer é o seguinte. Pensa, se você curte matemática, se você gosta de alguns conceitos, pensa no seguinte, que o Just Content Align Items representa um ponto no plano cartesiano. Vou mostrar aqui, ó. Imagina que aqui no Just Content eu coloquei o Space Evening. Ele tá aqui, ó, Space Evening. Melhor, deixa eu pegar aqui uma cor aqui, verde. Esse aqui é o Space Evening, certo? E esse daqui é o Align Item Center. Se eu juntar esses dois aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter um ponto no plano cartesiano. Eu vou ter um ponto, em matemática, né? O ponto, quando você coloca lá, ponto A, B, C, é a junção de duas coordenadas na horizontal e na vertical. Então, quando a gente junta a coordenada X e a coordenada Y, a gente tem um ponto nesse plano cartesiano. Se a gente trazer isso daqui, a gente teria um ponto dentro de uma div. Então, dentro dessa div, eu tenho um ponto que representa a localização dessa imagem, que foi criado através desses dois conceitos aqui. Esse é o gatilho, essa é a coisa que eu quis trazer que me possibilitou entender de uma maneira mais rápida. Então eu estou falando que a localização dessas três imagens dos elementos filhos estão no ponto em que elas estejam verticalmente no centro e estejam horizontalmente espaçadas. Space Evening. E bem, é isso. Espero que tenham gostado. Talvez isso possibilite desenvolver novas ideias, novos pensamentos, e que aprenda mais rápido. E é isso. Muito obrigado pela atenção.